Olá, estamos dando prosseguimento às nossas aulas digitais e eu espero que a gente consiga realizar um bom trabalho aqui. Eu sei que é difícil, com essa situação atual da pandemia, acompanhar as aulas, mas a nossa orientação e o que nos foi recomendado é que vocês tentem manter pelo menos uma rotina de trabalho, uma rotina de estudos. É difícil se você não fizer essa rotina, então peguem todos os dias para estudar pelo menos uma matéria durante o período das aulas, porque as aulas elas foram suspensas, mas nós estamos em home office. Não é que a gente não está tendo aulas, nossas aulas estão sendo remotas, tá? Sendo assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos validar, né, o ano de vocês. Então, o semestre acaba agora no meio do ano e a gente vai ter uma extensão agora da quarentena, ela já foi estendida até o dia 10 de maio, então a gente vai ter praticamente boa parte do semestre prejudicado aí por essa situação. Então nós precisamos que vocês façam as atividades e enviem para a gente, porque sem elas a gente não tem como validar que vocês aprenderam o conteúdo, né? Então, hoje, essa semana é uma semana de correção. Na semana que vem, nós continuaremos as aulas com o restante das matérias. Eu havia pedido as atividades a serem feitas da apostila da página 196 até a página 206 da apostila, tá? Então eu vou pedir para vocês pegarem a apostila aí, deem uma pausa no vídeo e vão pegar a apostila, abram na página 196 e aí despausem o vídeo, tá ok? Vamos lá? Ok. Vamos lá, então. Na página 196, unidade 1, meio ambiente, aprofundando o tema. Tem um textinho falando sobre país tropical. O Brasil é um país que apresenta variadas paisagens naturais, onde faz sol e calor a maior parte do ano, sem invernos rigorosos. As praias podem ser frequentadas o ano inteiro. Graças a essas características, entre outras, o país atrai milhares de turistas de todas as partes do mundo. Mas esse clima que tanto atrai os turistas também provoca destruição. O intenso calor provoca chuvas torrenciais que causam inundações, desmoronamentos, desalojamentos e mortes. O calor e as chuvas também favorecem a proliferação de insetos que causam doenças como a malária e a dengue. As epidemias e as catástrofes naturais dizimam muitas vidas humanas no país. Então, esse texto, né, vai falar um pouquinho sobre as condições climáticas do Brasil. E aí, a questão 1, são duas questões, na verdade, nessa página. A questão 1 é o que é um país tropical? Bom, a resposta possível aqui seria um país onde faz sol e calor a maior parte do ano e em onde os invernos não são rigorosos. Mesmo que a gente ache que o inverno é muito frio, perto de outros países nem se compara, né? 2. Na sua opinião, os problemas apontados no texto como catástrofes naturais e epidemias estão somente relacionados às condições climáticas do país? Sim ou não? Não, né? Porque não são só as condições climáticas que são responsáveis por epidemias e catástrofes naturais. Então, pode ter, por exemplo, falta de saneamento básico, onde falta higiene, onde se proliferam os insetos, problema de vacinação, né, de planejamento urbano. Todos esses problemas podem levar a epidemias, tá? Isso são as duas questões da página 196. Quem não respondeu ainda, responda. Quem já respondeu e
está muito diferente disso, faça a correção, a adição das informações, né? Gente, enviem as imagens, enviem fotos, né? Para o e-mail da escola, ou então para o grupo de WhatsApp, ou então por mensagem para mim no WhatsApp, ou por e-mail, postem no Facebook, essas atividades sendo feitas, tá bom? Bom, aqui, na página 198, inclusive, tem uma atividade que foi passada na última aula, que é copiar para o caderno os climas do Brasil. Está nesse mapa aqui na página 198, tá? Se você quiser fazer o mapa, tiver como fazer esse mapa no caderno, para deixar bem claro, faça. Se não, só anote o que está nos quadros no caderno, tá bom? Isso vai ser pedido e ser vistado. Enviem foto também. Bom, e aí tem questões aqui que vão até a 3, tá? Vamos lá. Página 198. 1. Com base no mapa, responda: em que zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? Olhem o mapa, tá? Nós estamos na zona tropical. B. Qual porção do Brasil está situada na zona temperada da Terra? É a porção sul do Brasil, gente. Aqui embaixo. Rio Grande do Sul, né? Basicamente o Rio Grande do Sul, acho que talvez um pedacinho de Santa Catarina. Identifique no mapa o tipo de clima predominante no estado onde você mora. E aí? Como será? Qual será o clima da cidade onde a gente mora? De São Paulo, de Cajamar? O que vocês acham? Bom, lembra que a gente fala quando vai descer para Santos, exatamente descer para Santos? Porque a gente está, se vocês olharem no mapa, a parte laranja escura, nós estamos no clima tropical de altitude, tá? Ocorre em uma região com relevo de altitudes médias e temperaturas mais baixas que as do clima tropical. Tem chuvas no verão e o inverno é seco. Tropical de altitude. No litoral, né, em Santos, Praia Grande, etc., é o tropical litorâneo. É quente e muito chuvoso porque sofre influência direta da umidade que vem do oceano. Abrange uma faixa litorânea extensa entre o sudeste e o nordeste. Lembra que eu falei que as chuvas que vêm para cá, elas vêm da praia, né? Elas vêm do mar. Boa parte da chuva, da água da chuva, vem do mar. A gente acha que está longe, mas não é tão longe assim. Bom, atividade lúdica não, porque ela é em grupo, ela é inclusive fora da escola. E vamos lá para a página 200. Gente, se estiver indo muito rápido, que eu acredito que esteja, vão pausando o vídeo para fazer, ler, tá? Conferir a resposta correta. E aí vão assistindo devagarinho para acompanhar. Então, olhem essas imagens aqui, de 1 a 4. Chama Como vai a Terra da Terra? Bom, qual dessas imagens aqui, 1, 2, 3 ou 4, que mostram uma paisagem que aparentemente não sofreu ação humana? Ó, página 200, tá? As 4 imagens, não dá para ver aqui, mas olhem na apostila de vocês. 1, 2, 3 e 4. Qual dessas não sofreu, aparentemente, ação humana? É a imagem
tá vendo? Deem uma olhadinha na imagem 1 e comparem com a 2, a 3 e a 4. Porque a 4, apesar de ter somente natureza, né? A gente consegue ver ali um pouquinho da ação humana no rio, no córrego. Descreva as situações retratadas nas imagens 2, 3 e 4, essa é a questão 2. Indique o agente na fotografia 2 e os motivos por que as situações ocorrem nas fotografias 3 e 4. Na imagem 2, é uma área sobre uma casa, mostra uma área sobre uma casa, né? Mostra uma área alterada por obras de aterramento. Então, está sendo feito um aterramento, dá para ver os canos aqui, tá vendo? A 3 é um desmoronamento em cima de uma casa, né? E a 4 é uma área que está sofrendo erosão. Bom, erosão ela pode ocorrer de duas formas. De maneira natural, está sempre ocorrendo erosão, né? Chuva e etc. Está desfazendo as rochas, levando material para o rio, né? Material que eu digo é areia, terra, folha, tudo está sendo arrastado, tá acabando, tirando as bordas do rio. Só que, por exemplo, um dos maiores problemas que temos com relação à erosão é o desmatamento. Existe uma coisa chamada mata ciliar. Essa mata ciliar é a mata que fica na borda do rio. Quando tem mato, quando tem vegetação na borda do rio, é muito mais difícil dele ficar erodido, dele ficar nessa situação da imagem 4. Né? Porque a raiz das plantas e das árvores acaba dando uma segurada na terra. Quando não tem, quando desmatam, né, você passa a ter esse tipo de cenário aqui. Então, sim, a ação humana acaba fazendo com que ocorra essa erosão. Você já pensou sobre o chão em que pisa? O que ele significa em sua vida? Então, a terra é a base da vida, né, gente? Então é nele que a gente planta, é nele que a gente vive, é nele que a gente retira a matéria-prima para fazer tudo, petróleo, ferro, tudo é retirado da terra. Então, uma das únicas formas, na verdade, a única forma de gerar riqueza é através da terra. A riqueza chega, ela é criada através da terra. Só o solo, só a terra cria riqueza. 4. Já imaginou há quanto tempo ele nos sustenta? Bom, ele serve de base para a gente viver desde que o planeta Terra surgiu, né? Desde que antes da gente. E nos fornece sustento por meio de alimentos, desde que a humanidade existe. Será que esse chão sofreu modificações? Né? Pergunta assim. Será que esse chão sofreu modificações? Por quê? Olha, sim. Quando você retira a matéria-prima para usar para suas necessidades, quando você transforma uma área em plantação, né? Quando você aplica produto químico no solo para tanto matar os bichos quanto para proteger, né? Fortificar a sua plantação. Quando você passa trator para planar o solo e construir casa, quando você joga lixo no solo, quando você transforma a superfície da crosta da terra, né, para construir as coisas, você está alterando a terra, o solo, né, a terra. E esse solo, a terra que eu digo solo, e esse solo, naturalmente ele muda também. Pela natureza ele muda. Só que essas mudanças elas são muito mais lentas e elas são processos naturais. Então um morro que existe hoje pode não existir, um lugar que não tem um morro pode passar a ter, um rio que corria num caminho começa a correr em outro, mas tudo isso tem causas naturais e mantém um certo equilíbrio. Né? A gente que faz as alterações que mudam demais drasticamente a natureza de uma maneira muito rápida. Tá? Pergunta 6. Você já ouviu falar em relevo? Sabe como é o relevo da Terra? Então, quando a gente fala da crosta terrestre, né, que é a parte que tem solo na Terra, o relevo são as partes altas e baixas da Terra.
né? Isso forma o relevo. Então tem um textinho na página 201 que vocês têm de ler, né? O chão em que pisamos é a parte superficial da camada de rochas que forma a terra. É o solo, o terreno, a terra sobre a qual construímos casas, prédios e estradas, plantamos e criamos animais. Essa camada rochosa apresenta formas diferentes, às quais damos o nome de relevo. O relevo é formado por áreas mais baixas e mais altas, terrenos acidentados e planos que modelam a superfície terrestre. Ele é o resultado das transformações que o nosso chão sofreu ao longo de milhões de anos. Desde o surgimento do planeta Terra, provocadas por vários agentes como a água, mares, rios, chuvas, vapor e gelo, o calor e o frio, os ventos, os terremotos, os vulcões e os seres humanos. Esses agentes vão desgastando o terreno e provocam dois processos de modificação do relevo. Um deles é chamado de erosão, que é o desgaste da superfície terrestre. O outro é chamado de sedimentação, que ocorre quando as partículas desgastadas pela erosão se acumulam nas partes mais baixas do relevo. O resultado da constante ação desses agentes é a formação de uma camada de rochas desgastadas que constitui o solo, a camada mais externa da superfície terrestre onde vivem todos os vegetais e animais. No solo existem micro-organismos, água, oxigênio, etc., que servem de alimento e permitem o adequado desenvolvimento dos vegetais. Se esses elementos forem destruídos, o solo se tornará improdutivo e a vegetação não crescerá saudável. Na superfície terrestre, as formas modeladas por esses dois processos, erosão e sedimentação, recebem nomes diferentes. Veja a seguir. Então a gente tem o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde tem montanhas, que são as porções mais elevadas do relevo da Terra. Ainda não sofreram um processo de erosão significativo por serem as partes mais novas da superfície terrestre. Depressões, né, em aparados da Serra no Rio Grande do Sul. Porções mais baixas em relação às áreas vizinhas, áreas rebaixadas do relevo da Terra. Planícies, porções geralmente aplanadas com pouca variação de altitude e baixas da superfície terrestre, onde o processo de sedimentação é intenso. E aí tem uma imagem do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E, por fim, planaltos, porções da crosta terrestre com altitudes médias, onde o processo de erosão é mais intenso, resultando em diferentes formas, chapadas, serras e cuestas. E aí, Parque Nacional das Emas, no Planalto Central, em Goiânia. Aí, na página 202, gente, tem um mapa do Brasil com as formas do relevo predominantes no nosso território, tá? Olha aqui, essa imagem aqui, tá? Esse mapa. Se vocês analisarem o mapa, como é que ele está disposto? Os planaltos, que são as áreas mais baixas, estão num amarelo clarinho, um bege, assim. As planícies, que são mais baixas do que os planaltos, né, estão em verde. E as depressões estão em laranja escuro, tá? Aí aqui, página 203. 1. Identifique entre as palavras a seguir aquelas que nomeiam agentes transformadores do relevo. Em seguida, forme frases que contenham essas palavras. Eu vou fazer a correção colocando os agentes que transformam o relevo. Quanto à frase, eu tenho de ver cada uma das frases de vocês, né? Não tem uma resposta correta. É uma resposta de criatividade de vocês. Bom, vamos lá. Chuva, montanha não, vulcão, amizade não, mar sim, terremoto sim, seres humanos sim, planície não, rios não, sim, rio sim, ventos sim e paisagem não. Vamos lá, eu vou falar agora só as palavras que entram, né? Chuva, ventos, vulcão, seres humanos, terremoto, rios e mar. Tentem criar uma frase, me enviem essa frase, né? Uma foto dessa página, tentem criar uma frase com essas palavras. Risquem
Ou grifem as palavras corretas, né? E risquem as palavras corretas aqui. Bom, responda no caderno. Quais formas de relevo existem no lugar do Brasil em que você mora? Eu já falei, né? Onde a gente vive. O relevo no lugar em que você mora já foi muito modificado? Dê exemplos de transformações que ele sofreu. Bom, aí é uma resposta pessoal e tem que ser baseada na sua vivência. Se você chegou há pouco tempo em Cajamar e não teve tempo, pode ser no lugar que você morava antes, né? Sobre a pergunta 2, Planalto, né, gente? Que foi o que a gente falou agora há pouco. 4. Analise as imagens a seguir e responda. A imagem 1 e 2. Represa Billings em São Bernardo do Campo e moradias construídas irregularmente em área de manancial nas margens da represa Billings, em São Paulo. Bom, analise as imagens. Qual delas mostra uma modificação no relevo da crosta terrestre? 2, né, gente? E qual tipo de modificação foi realizada? Construíram casas, moradias irregulares. E quem foi agente de modificação? Foram seres humanos que invadiram o local. Passando para a próxima página, página 204. As ações humanas e os impactos no solo do Brasil. Tem uma foto aqui de um fenômeno chamado Vossoroca, que é provocado pelo intenso uso do solo para a agricultura. O solo fica infértil, ele fica seco, começa a crescer só vegetação rasteira, ele fica todo poeirento, e aí essa poeira cobre a pouca vegetação que tem, e aí ela vira aquela coisa seca que começa a rachar e fica abrindo esses buracos, né? E aí isso é muito comum no sertão nordestino, por exemplo. Escreva que tipo de consequência para o solo decorrente da ação humana a fotografia mostra. Olha, gente, quanto mais a gente devasta o solo, quanto mais a gente joga produto químico sem pensar, joga lixo, né? Mais seco e pior, mais morto ele fica, né? A gente tem o surgimento nessas regiões de regiões desérticas já, né? Por causa dessa forma que a gente faz. A gente não cuida do solo, a gente não tenta deixar ele fértil, né? Porque tem que ter uma rotação de cultura, você não pode plantar só uma coisa sempre, 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 que o solo fica pobre. Esse é um dos exemplos, né? Bom, também tem a questão dos pesticidas, o pessoal joga medicamento assim, anti-carrapato, anti-pulga, nos lugares onde tem animal, né, onde tem plantação de soja e onde tem criação de gado, aí na plantação de soja, milho e etc., jogam lá o agrotóxico e onde tem gado eles jogam lá os produtos para limpar os lugares onde eles ficam. Isso tudo vai para a água, né, vai para o solo e aí contamina o lençol freático. É bem complicado. O que poderia acontecer se os seres humanos utilizassem suas máquinas para modificar cada vez mais rapidamente o relevo da Terra? Então, o que aconteceria? As formas naturais, né, na Terra, elas seriam muito transformadas e aí ia prejudicar provavelmente a vegetação e o solo da Terra inteira. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente começa a pensar mais no planeta por causa disso. 3. O que pode ocorrer quando os solos são utilizados incorretamente? Tornam-se pobres ou são contaminados por venenos e acúmulo de lixo? Bom, elas ficam devastadas, não nasce mais vegetação nesses lugares e tem a formação do que eu falei, de deserto. Né? Prejudica, inclusive, a produção de alimentos para as próprias pessoas que moram no local. Então, elas deixam o lugar onde elas vivem inviável para se viver. 4. E se as cidades crescerem cada vez mais? O que poderá acontecer ao solo do planeta Terra? Bom, vai diminuir muito o tamanho, o lugar que a gente tem, o espaço que a gente tem para fazer plantação, né? Já que a cidade ela pavimenta o chão, então ela coloca asfalto, coloca calçada e não tem como, apesar de a gente ter exemplos de hortas urbanas, mas é uma coisa muito limitada, né?
E aí isso prejudicaria, se as cidades crescerem demais, isso prejudicaria, obviamente, a produção de comida. Se bem que se a gente for pensar mesmo, tem muita região no Brasil, que eu estou falando exatamente do Brasil, tem muita região no Brasil que ainda não é usada para nada, nem para plantação, nem é cidade, nem é, uh, nem é preservado, porque a gente precisa preservar a natureza. Então a gente precisa dar uma destinação a essa terra. O que vai ser feito dela, né? Ela precisa ter uma função. Ou ela vai servir como área de preservação, ou ela vai servir como área de plantação, ou ela vai servir como área de urbanização, né? Para as pessoas morarem. Bom, discuta com o seu educador e seus colegas sugestões para evitar a destruição do solo. Essa discussão, gente, a gente pode até fazer, se for o caso, no grupo durante o horário de aula, tá? Vocês podem iniciar também uma discussão sobre isso no grupo de Facebook. Tá? Estou disponível durante os horários de aula para fazer essa discussão, ok? Bom, e finalmente a página 206. Eu estou pulando as páginas, algumas páginas de texto, mas eu estou pulando porque é a correção das atividades. Vocês devem ter lido, tem que ter lido os textos também, tá? Ó, aqui tem uma tira da Mafalda. É para ler, refletir um pouquinho sobre ela e responder as questões. Que mania de andar para trás? Que bicho mais sem futuro? Você é um bicho estúpido sem futuro. Ou será que o futuro é tão ruim que ele está voltando? No início desse capítulo, há uma ilustração que retrata um mundo doente. Quais doenças graves do mundo você identifica após o estudo desse capítulo? Então, olha, ele está juntando o que a gente estudou no capítulo inteiro, da outra aula, a aula presencial, que a gente viu, aquela imagem do mundo todo doente, né? Com a poluição, com tudo. E aí é para vocês escreverem o que vocês acharam do capítulo, o que vocês identificaram, quais doenças graves do mundo vocês identificaram nesse capítulo. Eu chamo a atenção, né? Primeiro para uma resposta pessoal de vocês, mas eu chamo a atenção, olha, para a poluição na atmosfera, por efeito estufa, que a gente estudou, destruição da camada de ozônio e contaminação, erosão e desertificação do solo. Essas são as coisas que a gente viu. 2. Você acha que o caranguejo com o qual a personagem Mafalda conversa na tirinha tem motivos para ter medo do futuro? Por quê? Essa é uma resposta pessoal também. Então, por favor, respondam, batam foto, me enviem. 3. Gente, eu estou falando disso só nessas questões, mas é em todas. Façam todas, me enviem fotos de todas, inclusive do caderno. 3. O que você diria para que as pessoas ficassem menos preocupadas com o futuro do nosso planeta? Então, também é uma resposta pessoal, tá? Eu quero ver a resposta de vocês aí. Como sempre, batam fotos e enviem para mim pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou para o grupo do WhatsApp, ou por e-mail, tá? Vamos lá? A gente tem umas questões que eu tinha deixado na última aula, tá? Olha, esse aqui é o meu e-mail. Tá? Esse é o meu e-mail. Olha aqui. Podem me mandar, tá? Pode ser também por WhatsApp. E tem essas questões aí, né? Vamos lá? Ó, atividades que a gente deixou da última aula. Explique o que são os movimentos de rotação e translação. Rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ela gira em torno de si mesma, que gera o dia e a noite. E translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que gera as estações do ano, né? Então a gente tem 365 dias e 4 horas, que é o tempo que ele demora. 6 horas? 6 horas, que é o tempo que ele demora
para fazer uma volta inteira ao redor do Sol. Isso dá um ano. E é por causa dessas 6 horas que a gente tem o tal do ano bissexto, né? 2. Pesquise sobre os meridianos da Terra e escreva suas definições no caderno. Bom, os meridianos, eles são linhas traçadas verticalmente, ó, horizontal, vertical. Linhas verticais com relação à linha do Equador. O meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich, que passa sobre a cidade de Greenwich, na Inglaterra. É o meridiano que a gente considera zero para fuso horário, porque os meridianos eles medem a hora, né? A gente tem fuso horário através dos meridianos. Então, quando a gente fala que o Brasil é GMT-4, dependendo da região, -3, é em relação ao meridiano de Greenwich, que é o zero. Zero para trás é menos, para frente é mais. Né? 3. Escreva um breve resumo de cada um dos climas do Brasil. Então, na página 198 da apostila que a gente olhou lá, é para você ir lá e copiar o resuminho que está lá de cada um dos climas brasileiros. E 4. Por que não neva no Brasil? Então, porque o Brasil encontra-se principalmente na zona tropical. É uma zona quente, é uma zona úmida, né? Então, não neva no Brasil porque a gente está numa região extremamente quente. Pessoal, não sei quantos vocês acertaram, espero que tenham acertado bastante. Se não acertaram, fica aí o aprendizado, né? A gente, como eu lembro que eu falei, a gente não é obrigado a saber, a gente está estudando para aprender. O processo é todo esse, às vezes é mais difícil em uma coisa, às vezes é mais fácil em outra. Vamos nos ajudando. Eu conto com vocês lá para se ajudarem nos grupos, para tirarem dúvidas comigo, mas assim, conversarem entre si também quando vocês tiverem dificuldades. Lógico que eu estou sempre disponível para ajudar, mas assim, às vezes você quer tentar fazer sozinho, às vezes você quer tentar conversar e muitas vezes, gente, quando eu estudo, eu aprendo muito quando eu ensino. Quando eu aprendo alguma coisa e eu ensino para outra pessoa, eu aprendo muito mais do que se eu só estudasse sozinho. Então, fortaleçam o grupo, fortaleçam os laços de vocês, ajudem-se uns aos outros, que vai ser benéfico para todo mundo. Principalmente nessa situação atual de pandemia, em que a gente não pode sair de casa, né? Por essa semana é só, façam a correção, quem não fez, termine. Esta semana vocês farão essas correções e enviarão fotos da apostila e do caderno preenchidos para eu guardar aqui como documento, tá bom? Façam isso, me enviem. De preferência, olha, eu particularmente vou preferir, por exemplo, no e-mail aqui, ó, porque daí vai ficar lá e eu vou poder pegar para organizar depois, né? Se ficou alguma coisa perdida, eu vou achar. Lembrando que vocês têm que colocar o nome de vocês e o termo, né? Termo ou série. Então, nome de vocês, EJA, 10º termo, 11º termo, ou então 6º ano, 7º ano, para eu conseguir organizar aqui, porque o problema nem é não conhecer vocês, o problema é na hora da gente pegar e organizar, a gente não sabe de qual sala é qual, tá? Aluno do ensino médio, do ensino fundamental mandando também junto, então aí dá aquela misturada, é bom para organizar, vocês já colocarem no e-mail a identificação, né? A série, né? E aí, no mais, gente, é isso. Gostaria de agradecer, pedir para que vocês acompanhem as aulas, para a gente não se perder, falar para vocês fiquem em casa, se cuidem, tá bom? A gente logo, logo passa por essa. Um forte abraço para todo mundo, tá? E me procurem qualquer problema, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, até mais.